sejam bem-vindos a mais um dia de aula da Escola Municipal Irmã Ana Maria Teixeira Costa. Eu sou a professora Juliana e hoje a nossa aula é de História. Vamos ver quem é que tá ligadinho aí comigo hoje? Oi, amiguinhos, eu vim de longe, vim da cidade encantada de Balão. De onde eu venho, todo mundo diz seu nome, cantarolando e batendo as mãos. Alice Heleno, Alice Nascimento, Amanda, Ariela, Bernardo, Brenda, Daniela e Beatriz, Davi Coelho, Davi Flávio, Davi Luiz, Guilherme, Igor, Júlia, Lorena, Luana, Lucas Gabriel, Luiz Daniel, Luiz Fernando, Manuela, Maria Clara, Maria Elis, Maria Esther, Pietro, Tiago Júnior e Victor Elias. Vamos agora fazer o nosso calendário. Nós iremos colorir o dia de hoje, que é sexta-feira, e o final de semana que está chegando. Vamos cantar as musiquinhas do dia da semana pra gente relembrar? 7 dias a semana tem, quando um acaba, o outro logo vem. Domingo, segunda, terça e quarta-feira, quinta, sexta e sábado, que bom! Então, pra gente olhar o dia e o dia da semana, nós temos que vir aqui embaixo, ó, subir, que lá em cima tá escrito o nome do dia da semana. Hoje é sexta-feira, dia 23 de abril de 2021. Vamos colorir de azul porque está tendo aula. E nós vamos colorir também o fim de semana que não tem aula, que é o sábado, dia 24, e o domingo, dia 25. Vamos colorir de vermelho. E hoje é aniversário de mais um coleguinha aqui da nossa turma, é aniversário do Igor. Vamos cantar parabéns pra ele? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Igor! Dá um abraço virtual assim bem apertado nesse colega. Um super beijo. Que Deus continue te abençoando e você continue essa criança linda. Hoje no seu cabeçalho você vai copiar igualzinho eu fiz aqui. Vamos ler junto comigo? Uba, 23 de abril de 2021. Lembrando que a gente sempre começa escrevendo da esquerda para a direita, bem lá em cima da folhinha do caderno, tá bom? E depois que acabar o espaço, passa para baixo. Você vai fazer o seu nome completo e hoje você vai fazer o nome da nossa escola. Não se esqueçam do espacinho entre as palavras e do pontinho final assim que terminar. Vou ficar aqui do ladinho, ó, dê pausa nesse vídeo aí e copie com a letra bem caprichosa. E hoje na nossa aula de história nós vamos estudar um pouquinho sobre as fases da nossa vida. Nós, os seres vivos, desde que nós nascemos, sofremos mudanças com o decorrer do tempo. Nós vimos, né, que o calendário, o relógio, ele marca a passagem de tempo. De acordo com que os anos vão passando, nós vamos ficando mais velhos e coisas vão mudando no nosso corpo, na nossa cabecinha, nas nossas atitudes. E isso não acontece só conosco, que somos seres humanos. Isso acontece com todos os seres vivos. Seres vivos são todos aqueles que nascem, crescem, se reproduzem, podem ter filhotinhos e depois morrem. Esse é o ciclo dos seres vivos. Ele acontece com os seres humanos, conosco, acontece com as plantas e acontece também com os animais. Já os objetos, os brinquedos, os móveis, eles não são seres vivos. Você pode estar se perguntando, mas as plantinhas são seres vivos? Elas não andam, elas não falam, elas não fazem nenhuma zoeira. Como que elas são seres vivos? Vou mostrar para vocês. As plantinhas, elas não nascem do jeito que elas estão. Por exemplo, uma árvore, ela não nasce do jeito que ela está lá, do jeito que nós vemos. Para ela chegar em árvore, tem que acontecer um processo, ó. Precisa de ter a semente, ser plantada na terra. Essa semente, ela tem que germinar. Precisa do sol, precisa da água, precisa dos nutrientes da terra para que ela possa começar a crescer e dar as suas folhinhas. Das suas folhinhas, quando ela estiver bem maior, elas podem dar flores e frutos. E depois, com o passar do tempo, ela vai perdendo as suas folhas, os seus frutos e vai ficando, ao invés de verdinha ou marronzinha, aqui ela está no final da vida. É onde acontece a morte da plantinha. Então, por isso, a planta, apesar de não andar, apesar de não fazer nenhuma zoeira, ela é um ser vivo. E eu vou mostrar para vocês também o exemplo de um animalzinho, ó. Vou mostrar o exemplo da galinha. Alguma galinha põe um ovo onde tem lá dentro um pintinho. Ela fica ali chocando e o pintinho, ó, nasce. Ele sai do ovinho, ele vai crescendo até se tornar uma galinha ou um galo. E muitas das vezes, no final da vida dessa galinha, ela vai para alguma granja, algum local,
onde ela vai ser transformada na carne de frango que nós nos alimentamos. Aqui tem, ó, o desenho de um frango assado. E existem muitas pessoas hoje em dia que não comem carne justamente para que não haja a morte precoce desse animalzinho, que é para nos alimentar. Então, conosco, seres humanos, acontece da mesma forma. Eu nasci da maneira que eu estou hoje. Você também não nasceu da maneira que você está hoje. Para isso acontecer, ó, a mamãe ficou grávida, você era bem pequenininho lá na barriguinha da mamãe. Depois você nasceu e era um bebezinho. Depois você foi crescendo, tornou-se uma criança maior, um adolescente, jovem, que vocês ainda irão se tornar. Depois se tornam adultos, depois ficam mais velhinhos e no final da vida nós morremos. Isso acontece com todas as pessoas. Existem pessoas que a morte acontece só quando está bem velhinho, alguma doença ou por conta também da idade. Mas existem pessoas que são mais novas, que as vidas também são interrompidas por vários motivos. Pode ser por um acidente, pode ser por alguma doença, como nós estamos vendo agora nessa pandemia, onde essa doença, o coronavírus, está matando pessoas e não importa a sua idade. Pode ser adolescente, jovem, adulto. E infelizmente nós estamos passando por esse processo. Mas o final da vida sempre será a morte. Por isso nós devemos aproveitar cada dia que nós estamos aqui, fazer sempre o nosso melhor e ser pessoas boas. Este, então, é o nosso ciclo da vida. E agora eu trouxe para vocês aqui algumas imagens da minha vida, do meu ciclo de vida. Hoje eu estou na fase adulta, mas eu já fui bebê, eu já fui criança, eu já fui adolescente. Então eu vou mostrar para vocês. E depois eu desafio a vocês pedirem à mamãe ou seu responsável para te mostrar fotos de quando vocês eram menores. E o seu responsável também pode mostrar para vocês fotografias de como eles eram quando eram crianças, quando eram bebê. As fotografias é uma maneira de registrar a história da nossa vida. Então vamos lá. A primeira fase da vida é quando a gente é bebê. Então eu vou mostrar aqui para vocês, olha, de quando eu era bem bebezinha, bem pequenininha. Os bebês, eles mamam, eles usam fralda, eles não sabem andar, eles não sabem falar. Essas são as características dessa fase da vida que está dentro da fase da infância. Mas com o passar do tempo, o neném vai crescendo um pouquinho e ele se torna uma criança um pouquinho maior. Aqui tem a fotografia, ó, só eu e um primo meu, mas eu sou essa daqui. Aqui eu já sabia andar e eu já falava um pouquinho. Eu ainda estava na fase da infância, tá bom? Todos vocês passaram por esse processo. Aqui também, ó, eu era criancinha, eu tinha 3 aninhos nessa foto aqui. Eu já sabia andar, eu já sabia falar, mas muitas coisas eu ainda não fazia, porque eu ainda era uma criança. Já aqui eu trouxe uma foto de quando eu tinha 6 anos, a idade de vocês, ó. Foi no meu aniversário de 6 anos essa foto aqui. Aqui eu já comia sozinha, já sabia tomar banho sozinha, eu já estudava, estava aprendendo a ler, já ia para a escola, tinha vários amigos, andava de bicicleta sem rodinha. Eu já fazia várias coisas que vocês também estão fazendo hoje na fase da vida, na infância. Depois que a gente vai crescendo, quando a gente entra na fase da adolescência. Nessa foto aqui eu tinha 12 anos, ó. A fase aqui eu já estudava, já sabia ler, já sabia escrever com a letra cursiva, já lia vários livros. Depois da fase da adolescência, vem aqui, ó, a fase da juventude. Essa foto aqui é da primeira escola que eu trabalhei, em 2009, eu tinha 19 anos. Então, nós vamos crescendo e nós vamos tendo mais responsabilidades. Eu já estava fazendo faculdade, começando a trabalhar na profissão que eu queria para mim. E essa aqui é a fotinha, eu estou aqui, ó, da minha primeira turminha, que foi em 2014, nessa mesma escola que nós estamos estudando hoje, né, irmã Ana Maria? Foi a primeira turma que eu dei aula. Aqui eu já tinha 24 anos, então eu já estava entrando na fase do adulto. Os adultos, eles têm muitas responsabilidades, né? Eles precisam fazer compra, eles precisam cuidar da casa, eles já podem dirigir. Muitas coisas mudam quando estamos nessa fase da vida, e principalmente a responsabilidade em ter que trabalhar e ter o dinheirinho para comprar as coisas, comprar comida, para pagar um médico, para nos sustentar. A última fotinha que eu trouxe é a fase que eu estou hoje, na fase de adulta. Essa foto foi do ano passado. Então a nossa vida ela vai mudando, mas ainda não sou casada, ainda não tenho filhos, então muitas coisas ainda vão acontecer na minha vida, de ter responsabilidade até ficar velhinho e chegar ao final da vida. E isso vai acontecer com todos nós. Aconteceu com o papai de vocês, com os irmãozinhos também vai acontecer com todas as pessoas. Como eu disse, o tempo não para. Nós vamos continuar crescendo, nos desenvolvendo. E é nos dias de hoje que nós vamos plantando para colher os frutos lá no futuro. Você já imaginou
como você vai ser daqui a um tempo, quando for adolescente, quando for jovem, quando for adulto? Já pensaram qual profissão vocês vão seguir? O que vocês querem ser quando vocês crescerem? Então fechem os olhos aí, chama a força do pensamento e da imaginação, para que vocês possam ver como vocês querem ser daqui a um tempo. Vocês já conseguiram imaginar? Eu vou colocar aí uma musiquinha bem legal, que fala da fase da vida de uma mocinha. Isso também acontece com os meninos, só que nessa música só vai falar da mocinha, né? Então preste bastante atenção para você conseguir acompanhar e eu já volto pra gente fazer a nossa atividade de hoje. Quando eu era neném, 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 eu era assim, Quando eu era criança, 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 eu era assim, Quando eu era mocinha, 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 eu era assim, Quando eu era mulher, 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 eu era assim, Quando eu era velhinha, 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 eu era assim, Quando eu era neném, 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 eu era assim, Quando eu era criança, 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 eu era assim, Quando eu era mocinha, 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 eu era assim, Quando eu era mulher, 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 eu era assim, Quando eu era velhinha, 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 eu era assim, Então, como é legal essa musiquinha, eu aposto que vocês já conheciam. E o melhor é que a gente pode ir dançando, fazendo os gestos de como era quando era criança, quando crescer, como vai ser. E nós podemos dançar essa música. Então agora eu vou ensinar a atividade de hoje, tá bom? Abra lá no seu caderninho, na aula 26, do dia 23 de abril. Você vai fazer o seu cabeçalho, como eu ensinei no início da aula. No número 1, depois que você cantou, dançou essa música e você imaginou, você vai desenhar você aí, ó, quando era neném, como você é hoje e como você quer ser quando crescer, tá bom? No número 2, você vai desenhar no bolo a quantidade de velhinhas que você fará em seu próximo aniversário. Desenha aqui a quantidade de velhinhas de quantos anos você vai fazer, tá bom? E no número 3, você vai numerar cada fase da vida dessas pessoas. Numerar é colocar os números. Eu tenho 3 imagens, então eu vou usar o número 1, 2 e 3. Qual que vai no número 1 aqui, primeiro na fase da vida? Ser velhinho, criança ou adulto? Isso, ser criança. E depois no número 2, quem vem? Muito bem, essa aqui do ser adulto. E depois no número 3 vai acontecer de ficar bem velhinho. Não se esqueçam de colorir todos os desenhos com bastante capricho. Faça essa atividade, né? Gostaram dessa aula de hoje? Eu espero que sim. A nossa aula chegou ao fim. Um bom fim de semana, um super beijo e até segunda-feira. Tchau!